antiga lenda dizia que o extinto Serviço Nacional de Informações, o temido SNI, havia tentado impedir a vitória de Leonel Brizola nas eleições para governador do Rio de Janeiro em 1982, através da fraude na totalização de votos, com a ajuda da Proconsult, uma empresa de informática contratada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. Só que é preciso começar tudo de novo para dizer que nunca existiu lenda. Tudo era a mais pura verdade. Está contada neste livro aqui, ó. Plim Plim. A peleja de Brizola contra a fraude eleitoral de Paulo Henrique Amorim e Maria Helena Passos. O próprio Paulo Henrique Amorim, na época do Jornal do Brasil, é o convidado desta edição especial do Comitê de Imprensa e vai contar para a gente um pouquinho deste livro, dessa história, desse livro reportagem que conta essa história do famoso caso Proconsult. Paulo Henrique, obrigado pela sua participação. Muito obrigado, é um prazer estar aqui no Comitê de Imprensa, que é um programa que eu gosto muito, acompanho sempre que posso e quero dizer que gostei muito da tua abertura, como a gente diz no nosso jargão, gostei muito da tua cabeça. Essa história da lenda, de fato havia essa lenda, mas o próprio Brizola ajudou a desmistificar essa lenda, quando, com a ajuda, na época, da Rádio Jornal do Brasil, em primeiro lugar, depois do Jornal do Brasil, e subsidiariamente da TV Bandeirantes no Rio, com o apoio dessas 3 peças da mídia, ele conseguiu provar que havia uma fraude, e é um momento histórico aí que a gente retrata nesse livro, que é quando ele convoca os jornalistas estrangeiros, os correspondentes estrangeiros no Rio de Janeiro, e diz, olha, vão lá fora e cubram uma fraude eleitoral. Na época, eu era o editor do Jornal do Brasil, e eu me lembro que imediatamente após, eu recebi a visita de um grupo de documentaristas franceses, que estavam fazendo para uma TV estatal francesa, não me lembro mais qual, e me perguntaram sobre o que eu achava daquela acusação do Brizola da fraude eleitoral, já que o Jornal do Brasil desempenhou aquele papel de ajudar a denunciar. Esse livro conta essa história com muitos detalhes, e eu fiz questão de colocar no título essa palavra peleja, a peleja de Brizola contra a fraude eleitoral, que é, digamos, um gauchismo. É um gauchismo em homenagem àqueles que os gaúchos chamam de engenheiro, e lá no Rio a gente chamava de brisa. Os cariocas que incorporaram o Brizola ao seu universo político chamavam o Brizola carinhosamente de brisa. Quero deixar claro também desde o início o seguinte, eu não sou brizolista, nunca fui brizolista, eu sou jornalista profissional, mas eu considero que o Brizola foi um homem público muito respeitado, e é um homem público que teve coragem para 2 momentos dramáticos da história brasileira, que em 61 ele deu posse ao Jango, a resistência dele através da cadeia da legalidade já no Rio Grande do Sul, retratada num livro excelente do Paulo Marcum. Ele deu posse ao Jango, e em 82, quando ele de novo, ele chegou e disse, não vamos tomar a eleição, e ele conseguiu suspender a apuração do tribunal. E até uma história que eu acho que você fala aqui no livro, eu estou vendo o livro pela primeira vez, mas eu acho que você deve falar aqui a história de que ele ganhou 2 vezes. Ele ganhou 2 vezes, eu digo isso. Eu digo que ele ganhou 2 vezes. Na lei, porque ele ganhou na contagem de votos, e ganhou na marra, porque ele teve peito para enfrentar a Polícia Federal, o SNI, o Tribunal Regional Eleitoral e a tão poderosa Rede Globo. Agora eu queria que você voltasse um bocadinho para esse telespectador mais jovem que está nos assistindo, que talvez pela primeira vez esteja ouvindo falar em caso Proconsult. Conta um bocadinho, como é que foi essa história? Do início para... A história é a seguinte, em 1982, o presidente João Figueiredo, o último presidente da série de presidentes militares, os militares precisavam ganhar a eleição de qualquer maneira para garantir um colégio eleitoral que escolhesse o sucessor do Figueiredo. A eleição era indireta e eles criaram um negócio chamado vinculação do voto. Você votava desde o governador até lá embaixo para o vereador no mesmo partido. Era verticalização? Verticalização total. E qual era o objetivo disso? Era exatamente prejudicar o Brizola, porque o Brizola vinha de um partido fraco, o Brizola tinha acabado de chegar do exílio, né? E a ideia é havia perdido a legenda para Ivete Barcas. Havia perdido. O PTB, né? O Golbery deu a legenda de presente para Ivete Barcas, a legenda histórica, não esse PTB de hoje que a gente conhece, mas o PTB de Vargas,
o Golbery tirou do Brizola e entregou para Ivete Vargas, que acabou dando no que deu. Mas o Brizola, o processo consistia em verticalizar completamente a eleição de tal maneira que a Arena, que era o partido do governo, o PDS, que tinha um candidato chamado Moreira Franco, pudesse ganhar a eleição. Foi feita uma escolha marota de uma empresa de computação chamada Proconsult, que criou o chamado diferencial Delta, que consistia em pegar os votos para o Brizola, convertê-los em votos brancos ou nulos. E isso ocorreria principalmente na Baixada, né? E na zona oeste do Rio, onde o Brizola era muito forte, e eu desconfio que é até hoje. Só para lembrar, naquela época o voto não era no papel, né? Não. Já era eletrônico. Não, já era eletrônico. A totalização era feita pela Proconsult, e a totalização tinha esse fator delta, que fazia essa metamorfose, né? E o que aconteceu é que a Globo montou um esquema que era muito conveniente para esse tipo de operação, porque era um esquema que apurava tudo, desde governador até vereador, e começou a apurar do interior para a capital. Há um momento também importante, que o Brizola lembra nesse... Onde Moreira Franco recebia a maioria dos votos. O Moreira era forte no interior, porque ele vinha ele era herdeiro político do Amaral Peixoto, que era forte no estado do Rio, lá desde o tempo do Vargas, desde o tempo do governo Vargas, casado com a filha do Vargas. Muito bem. Aí o Brizola teve uma frase famosa num debate que o Brizola foi aos estúdios da Rede Globo, reclamar da apuração da Rede Globo, e a certa altura ele chegou e disse assim, mas que coisa esquisita. Os votos de Itaboraí, os votos, se não me engano, não sei se Itaboraí ou Itaguaí, que é uma cidade no interior do estado do Rio, chegam ao seu computador mais rápido que os votos de Bom Sucesso, que é um subúrbio do Rio de Janeiro. Então havia essa distância, a demora em chegar os votos da capital e, sobretudo, a demora em chegar os votos da Zona Oeste e os votos da Baixada, isso beneficiava a criação de um clima que era o clima que daria a vitória ao Moreira Franco. O já ganhou, né? O já ganhou. E a Globo entrava conestando isso, dando a entender que esse era o resultado oficial. E a nossa suposição nesse livro é de que o papel da Globo seria criar as condições para que a eleição melasse e fosse decidida na Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral, aparentemente, em boa parte, estava comprometida com o esquema. Tanto é que o procurador, que faz um depoimento muito interessante nesse livro, diz que ele em nenhum momento conseguiu apurar a fraude. Bom, nós vamos ao intervalo e na volta a gente vai contar o fim dessa história. E Paulo Henrique conversa com a gente também sobre a participação da mídia no episódio Proconsult e as lições que ficaram depois disso tudo, né? Daqui a pouco.